Oi, gente, eu sou a Nath. Olá, amigos, eu sou a Vicky. Sejam bem-vindos ao nosso mais um canal. vídeo. Hoje temos um canal diferente por aqui, Ciência Todo Dia. A Vicky falou aí pra gente reagir. Esse canal já foi muito recomendado pra nós duas, mas nunca assistimos. Nunca reagimos, mano. Eu nunca assisti nada desse Nem canal. eu, mano, nem eu. Mas é a primeira vez. Mano. E a gente, mano, eu falei assim, vamos reagir, já que foi um vídeo recente aí, dia 4 de abril, ó, que eles lançaram um videozinho aí. Fala pra gente, amigo. A pior cirurgia da história. Pior que eu não faço ideia de que tipo de que tipo de cirurgia seria. Gente, que trabalhinho foi esse? Oxi! De que tipo de cirurgia seria? Não sei. Na minha mente é um cérebro assim que eles cortaram no meio, entendeu? E tirou de lá o negócio que aparece lá em Teen Wolf, assim, ó, que você... Nossa, ela já foi já pro Teen Wolf, mano, além. Pior que eu nunca nem assisti, mano, nem sei essa referência. Eu já vi um caso de um cara que já fez cirurgia nele mesmo. Mas eu acho que não seria a pior cirurgia da história, mano. Deve ser alguma coisa que ficou muito feia. Então, se vocês quiserem mais vídeos... Já li na descrição. Não, eu tentei não ler, amiga, mas você viu, mano. Que raiva, vi que viu, mas eu não vi. Eu não vou ver, já até abaixei, ó. Já até abaixei aqui, ó. Não, vou colocar aqui em tela cheia, mano. Mas, gente, eu até esqueci o que eu ia falar, mano. Se vocês quiserem mais vídeos, tá? Do Ciência Todo Dia, já comentem aqui embaixo, tá bom? Temos o nosso Live Pix também, se vocês quiserem patrocinar algum vídeo específico, tá bom? 20 minutos até 20 reais, tá bom? Então rumo aí a 20 mil inscritos, se inscrevam no canal, gente, obrigada deixem um vocês like, que se inscreveram, tá? E se você não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho, nossa, sim, olha. É verdade, gente, ativa o sininho, mano, nós nunca falou isso, mano. Pra vocês receberem notificação. Quando você ativa, vocês recebem todas as nossas notificações, fechou? Então é isso, vamos estar Nossa, mano, acredito que a Vicky viu, vai tomar no cu, mano, vamos lá. Que raiva. Imagine que você está na seguinte situação. Você está deitado em uma cadeira reclinável e um médico se aproxima de você segurando o que parece muito com uma chave de fenda. Esse aparelho vai ser introduzido na sua órbita ocular, ou seja, ele vai entrar por baixo da pálpebra, na parte de cima do seu olho. E em seguida, o médico vai empurrar esse aparelho para o alto, em direção ao seu cérebro. E ele vai fazer isso com força várias e várias vezes seguidas. Vai curar meu cérebro, mano. É muito arriscada. Existe chance real de você... Mas mano, vai curar o cérebro. Que isso? Que agonia enfiar um negócio assim por dentro do olho, mano. Não sei. Sofrer um dano permanente no cérebro. Quem sabe, perder a fala, ou então os movimentos, ou quem sabe até a vida. E pior, causar dano permanente é o objetivo desse procedimento. A ideia é que romper certas conexões no cérebro pode minimizar os sintomas de transtornos mentais. Você está prestes a passar por uma lobotomia. A pior cirurgia da história. Mano, nossa. Quando eu falei de Teen Wolf, mano, é tipo assim, você nunca assistiu, né? Não. Mas assim, lá em Teen Wolf tem uma temporada que eles vão pra um... Não é um orfanato, como é o nome dessas pessoas que têm problemas mentais e são internadas? Não é asilo, mano, é uma clínica psiquiátrica, vai. É tipo isso daí. E lá eles vão e tem uma menina lá da série que ela fica lá internada e eles fazem, se eu não me engano, isso. É um hospício, eles enfiam um negócio assim, ó, na cabeça. Assim. Isso era o que o Jeffrey Dahmer queria fazer, lembra que a gente assistiu o react lá do Jeffrey Dahmer, mano? Era o que ele queria fazer nas pessoas. Ele queria transformar em zumbi, não é? Que você falou. Vamos ver. Olha, e eu sinto muito, mas é muito tarde pra desistir agora. Ai, meu Deus, quero desistir. Será que isso é feito ainda hoje, cara? Tá louco. Entender o porquê de nós termos criado um procedimento tão cruel também é entender a história de como a nossa noção de medicina, cérebro e transtornos mentais mudou com o tempo. A palavra lobotomia vem do grego. Lobos pode ter vários significados, incluindo uma parte de um corpo ou partes de um órgão. E tomia significa cortar ou partir. Ou seja, a ideia da lobotomia é de fazer uma incisão em um órgão do corpo, que nesse caso é o cérebro. Ela surgiu nos anos 1930, numa época em que a medicina era bem diferente do que a gente conhece atualmente. O cérebro humano, que mesmo hoje em dia é cercado de mistérios, ainda era um verdadeiro enigma para todo mundo. E falando em mistério, nós estamos em 2025. Então se você ainda acha que o mundo tech é um verdadeiro enigma e não tem ideia de o que fazer ou por onde começar, eu recomendo a Lurik ou do
desafiar entender o que se passava dentro da cabeça de uma pessoa. Os mecanismos do nosso cérebro... Peraí que eu vou voltar um pouquinho, então, ó. E agora, de volta ao vídeo. Aí. Como é que um procedimento bizarro como a lobotomia ficou comum antigamente? Lembre que a gente está falando de quase um século atrás. A tomografia, por exemplo, só seria inventada décadas depois. Ou seja, era extremamente difícil de examinar e entender o que se passava dentro da cabeça de uma pessoa. Os mecanismos do nosso cérebro e o funcionamento dos nossos hormônios, por exemplo, desafiavam a compreensão até dos melhores profissionais da época. E com isso, pessoas que sofriam de problemas psicológicos ou psiquiátricos não recebiam os mesmos diagnósticos que a gente conhece agora. E os tratamentos que esses pacientes têm acesso no presente ainda não tinham nem sequer sido inventados. Os primeiros remédios usados para tratar depressão, por exemplo, não chegariam às farmácias até o começo dos anos 60. Caramba, Ou seja, demorou, os né? profissionais daquele tempo ainda buscavam maneiras de tratar esse tipo de problema. E isso acontecia, de certa forma, na base da tentativa e erro. E além disso, existiam duas grandes correntes de pensamento sobre o tratamento de transtornos mentais. Uma delas era defendida pelo famoso Freud, com a ideia de tratar transtornos mentais com algum tipo de terapia e possivelmente internação. Mas com o avanço das práticas cirúrgicas e a invenção da neurocirurgia, uma nova escola de pensamento surgiu. Talvez doenças mentais fossem um tipo de problema no cérebro que poderia ser tratado realizando uma cirurgia. E essa era a ideia da psicocirurgia. O tratamento de problemas psicológicos através da cirurgia. Foi aí que surgiu a figura de um médico português bastante inovador, Antônio Egas Muniz. Por volta de Nunca 1920, ouvi ele já falar, tinha nem na criado escola. um outro procedimento revolucionário, a angiografia cerebral. Esse procedimento consistia na injeção de um contraste, ou seja, uma substância visível no raio-x, em uma artéria que irriga o cérebro. E desse jeito era possível descobrir o padrão de fluxo do sangue no cérebro. Isso permitia o diagnóstico, por exemplo, de tumores cerebrais. Mas na década seguinte, Egas Muniz viria com uma ideia ainda mais impressionante. Uma cirurgia supostamente capaz de curar uma série de problemas de saúde, como a esquizofrenia, a depressão e até a agressividade excessiva. Quem já assistiu Laranja Mecânica sabe que essa ideia permeia a nossa imaginação há muito tempo. A vontade humana de curar a maldade é histórica. Mas assim como no clássico do Stanley Kubrick, as coisas não são tão simples na vida real. Nesse caso, a tal cirurgia promissora era a leucotomia pré-frontal, também conhecida como lobotomia, que era uma ideia Nossa, mano, olha a tão ideia. revolucionária Tá que vendo? rendeu ao português Egas Muniz um prêmio Nobel de Medicina nos anos 1940. Originalmente, a ideia era que apenas pacientes com um estado grave que oferecessem risco a si mesmo ou a terceiros fossem submetidos a esse tipo de procedimento. Muniz acreditava na ideia de que esse tipo de pensamento obsessivo circulava dentro do cérebro do paciente. Então, cortar um tipo de circuito poderia ajudar a resolver esse tipo de pensamento. E para colocar essas ideias em prática, ele desenvolveu uma série de procedimentos ao longo do tempo. No início, a lobotomia era feita através Imagina quem foi o experimento, mano. de um furo na lateral do Mano. Uma série de procedimentos ao longo do tempo. Ah, esse do furo foi que eu vi na série lá em Tchum, era retratado isso daí. Legal que, tipo, agora parando pra pensar. Você uma série consegue, deu uma retratada nisso, mano. A lobotomia era feita através de um furo na lateral do crânio. Aí. E em seguida, era injetado etanol para tentar destruir as fibras que conectam o Etanol? lobo frontal ao restante do cérebro. O lobo frontal é uma parte que está ligada às funções cognitivas do cérebro, como, por exemplo, o planejamento de decisões, o raciocínio lógico e a própria personalidade dos seres humanos. A primeira paciente que passou por esse procedimento foi considerada curada pelo médico, depois de uma suposta redução dos sintomas de depressão. Curada? Somente 8 pessoas foram operadas com esse método. O Muniz não considerava que a injeção de etanol era eficaz o bastante para romper as tais fibras cerebrais. Foi aí que ele decidiu dar um passo adiante. E ele desenvolveu um método para conseguir cortar, e eu digo isso literalmente, essas ligações do cérebro. Ele criou um instrumento cirúrgico chamado leucótomo, que parecia muito com uma chave de fenda. E na hora da cirurgia eram feitos 2 furos no crânio do paciente. O médico então ficava movendo o instrumento de um lado para o outro para cortar as tais conexões do lobo frontal. Só que não era o Muniz que realizava o procedimento. Ele tinha uma doença que reduzia a destreza das mãos dele, a precisão que ele tinha nas mãos. Então ele orquestrava a cirurgia de longe e quem botava a mão na massa cinzenta era outro médico. Com essa nova técnica foram feitas inicialmente 20 cirurgias. Eram pacientes depressivos, esquizofrênicos ou com síndromes como a do pânico. E de acordo com a equipe do Muniz, dos 20 pacientes, 7 tiveram melhora significativa. Outros 7, uma melhora sutil. E os outros 6 não tiveram mudança nenhuma. Nossa, mas ninguém o problema com é que sequelas? os pacientes apresentaram efeitos Isso que eu colaterais. ia dizer. Tá, porque, pô... eu falei,
O cara tá furando seu cérebro, cutucando pra caramba, mano. E pra aquela época, você falar, tipo assim, pô, você ser assertivo desse jeito, assim, pra você conseguir trazer uma cura pra algum problema. A tecnologia, exatamente. Mano, hoje em dia, o que deve ter tido de problemas, mano. Isso porque foram 20 e poucas, né? Pelo menos não foi tantas assim, mas mesmo assim. Alguns mais leves, como febre, vômito e diarreia, e outros, no entanto, passaram a se sentir desorientados, letárgicos, até apáticos. Uma amostra de quais poderiam ser as consequências de longo prazo para os pacientes lobotomizados. Só que ao mesmo tempo, a equipe minimizava esses danos colaterais e dizia que eles eram só passageiros. Só que o tempo diria o contrário. Com certeza. Vários médicos do mundo inteiro começaram a se interessar por esse tipo de procedimento. Inclusive, vários deles ao redor do mundo começaram a colocar em prática. Um deles foi o neuropsiquiatra americano Walter Freeman. Freeman não era um cirurgião, então na verdade quem realizava o procedimento era o seu parceiro, Dr. Watts. E quando Watts ainda era parte da equipe, as lobotomias eram realizadas apenas em pacientes que estavam completamente debilitados por problemas psicológicos. E se um único membro da família do paciente se sentisse desconfortável com a ideia, ele se recusava a operar. Mas a história fica horripilante quando Freeman começa a assumir uma posição de destaque no mundo da lobotomia. Só que o Freeman tinha uma certa preguiça da burocracia e dos procedimentos envolvidos em fatiar o cérebro dos seus pacientes. Então, enquanto o Dr. Watts... Algo que não pode ter preguiça, né, mano? Porque, tem coisas que podem ser irreversível. Nossa, mano, ainda mais do cérebro. Porra, mano, que isso? E dos procedimentos envolvidos em fatiar o cérebro dos seus pacientes. Então, enquanto o Dr. Watts não estava por perto, era ele mesmo quem realizava os procedimentos e cirurgias. O sonho dele era criar uma versão da lobotomia que poderia ser usada amplamente em todos os centros de tratamento de transtornos mentais, sem a necessidade de salas cirúrgicas ou equipamentos elaborados. Cara, meu Deus, você já percebe? Aqui você já percebe que ele já começa a ficar... fissurado, sabe? né? Ele já quer ali, tipo, se tornar... Já não tá nem pensando, assim, somente ali na possibilidade de trazer isso daí, como ele tá falando, né? Pra outra sala de cirurgia. Sem precisar de sala de cirurgia. Ele já tá ficando assim, tipo, sabe? Meio caramba, obcecado, se eu conseguir isso daqui, eu vou ganhar. É isso daí, obcecado. Eu vou até pra ultrapassar também esse outro médico que fazia essa supervisão com ele, né? Tipo assim, não, eu tenho que ser melhor que esse médico aqui, sabe? Simples, que até pessoas sem treinamento cirúrgico poderiam realizar sem Aí, grandes olha problemas. isso. Qualquer pessoa faz, mano. Foi a técnica que eu descrevi no começo desse vídeo. Ela é chamada de lobotomia transorbital e é feita atravessando o globo ocular. Nossa, o paciente ficava anestesiado enquanto um equipamento mantinha o olho aberto. O leucótomo era inserido e o procedimento começava. Isso permitiu que lobotomias fossem feitas com muito mais praticidade e sem a necessidade de instalações cirúrgicas complexas. E vocês lembram que eu disse que a ideia original era que essa cirurgia fosse feita somente em casos extremos de pacientes em situação mais grave? Pois então. O Freeman deixou isso de lado e ele passou a fazer essas operações em pessoas com qualquer tipo de problemas de saúde, desde dores de cabeças crônicas até casos simples como insônia. O Freeman, inclusive, se convenceu de que era melhor fazer a lobotomia antes de um transtorno mental progredir. E esse é o ponto do vídeo em que você provavelmente está se perguntando: como é que ninguém na história percebeu que esse procedimento era extremamente bizarro e cruel? A verdade é que a lobotomia já era um procedimento polêmico na época, e a comunidade médica estava dividida sobre a prática. Muitos hospitais nem aceitavam o procedimento, e por isso ele era mais comum na prática privada. O sucesso da lobotomia privada e também questão... Igual quando você faz aborto ilegal, sabe? Mesma coisa, mano. Aceitavam o procedimento, e por isso ele era mais comum na prática privada. O sucesso da lobotomia era muito questionado em convenções médicas. Ou, como disse Nolan Lewis, um psiquiatra que dirigiu o Instituto de Psiquiatria do Estado de Nova York, silenciar um paciente é curá-lo. Talvez tudo que a lobotomia realiza é tornar as coisas mais convenientes para as pessoas que precisam cuidar do doente. Eu acho que nós devemos parar antes de dementar uma parcela muito grande da população. Mas até por ser polêmico, aqueles que praticavam lobotomia tinham um interesse investido em provar que ela funcionava. Então, talvez por interesse financeiro ou simplesmente por terem se amarrado demais ao procedimento, os lobotomistas não avaliavam objetivamente o resultado das lobotomias. Não existia nenhum método objetivo para determinar se um paciente melhorou, muito menos para determinar de maneira objetiva o quão efetiva a lobotomia era. O procedimento era defendido na base dos relatos dos melhores resultados, enquanto os piores eram discretamente ignorados. O Freeman estava basicamente se iludindo, e nós sabemos isso hoje porque nós podemos comparar os extensivos diários que ele escreveu com os relatos dos pacientes. O Freeman sempre tinha uma visão otimista e positiva, independente do que acontecia de fato. E, inclusive,
não era incomum que pacientes que melhoraram atribuíssem a melhora a outros fatores, como, por exemplo, terapia, e não a lobotomia. Ou seja, não só a lobotomia era um procedimento polêmico, os médicos envolvidos nem sequer fizeram um bom trabalho em avaliar o quão efetivo o procedimento era. Nossa. Muita gente morria depois desses procedimentos. Com certeza. O Freeman alegava que a taxa É a de sucesso ganância, dele era de mano. 85%, mas o que isso queria dizer, na verdade, é que os outros 15% acabavam morrendo. E mesmo entre os sobreviventes, 1/3 deles apresentavam uma piora significativa com o passar do tempo. Ou seja, as lobotomias, que surgiram como uma suposta solução para a saúde pública, acabaram se tornando um problema de saúde Com pública. certeza. Ainda mais quando a gente pensa na quantidade de cirurgias que aconteceram. A estimativa é que, só nos Estados Unidos, cerca de 40 mil lobotomias tenham sido... A gente tinha falado que pelo menos tinha sido 20 pessoas, mas, mano, 40 Isso mil fica, tipo só assim, nos Estados Unidos. E isso que é o que foi documentado. Imagina os que É, não o foram. clandestino, né? todo. No Reino Unido, cerca de 17 mil. Nossa. E nos países nórdicos, que tem uma população bem menor, foram quase 10 mil operações desse tipo. E o Brasil também entrou na rota da lobotomia. A maioria delas aconteceu no Hospital Psiquiátrico do Juqueí, Olá, em ó. São Paulo. Vem de lá, inclusive, São Paulo. uma estatística que chama a atenção. Cerca de 95% dos prontuários eram de mulheres, apesar de elas serem menos de 40% das pacientes. Ou seja, os médicos praticavam a lobotomia numa Meu proporção Deus. muito maior em mulheres do que em homens. Em muitos casos, os médicos submetiam as pacientes mulheres à lobotomia por considerar que o comportamento delas era inadequado. Por exemplo, Meu jovens Deus. tidas como agressivas, desobedientes ou com uma Nossa, que sexualidade crueldade. supostamente anormal. Ou que se envolviam em casos extraconjugais. Tudo isso podia fazer com que elas acabassem sendo lobotomizadas à força. Tá ligado? Qualquer Na época que comportamento teve as visto caças, as caças das bruxas, a É, mulher não piquice. podia usar um curativo, entendeu? Uhum. Pegar ali umas plantinhas ali que já era acusada. Foi basicamente a mesma Sim. coisa. Ah, você teve um mau comportamento? Vai pra lobotomia. E, mano, sempre a mulher, né? Caralho, vai Sempre. tomar no cu, Agora mano. você imagina, ó, mano, a energia pesada que deve ser Um lugar nesse desse. lugar psiquiátrico. Com Meu certeza, amiga. Deve ser Deus, sinistro, meu sinistro. como imoral era o suficiente para submeter a mulher a esse tipo de cirurgia, mesmo quando não havia indicação médica. Inclusive, uma das pacientes de lobotomia mais famosa da história era uma mulher. E o nome dela Oh. era Rosemary Kennedy. E ela era irmã do futuro ex-presidente Presidente. americano John Kennedy. O Nossa! parto dela teve complicações e ela cresceu com dificuldade de aprendizado. Rosemary também tinha ataques de raiva e foi internada em um convento. Mas Caramba. nada parecia suficiente para mudar a personalidade dela. Foi aí que o pai da jovem e do futuro presidente Recorreu a Kennedy isso. entrou em contato com Walter Freeman. Rosemary passou pela cirurgia e nunca mais voltou a ser quem era. Ela perdeu a fala e não conseguiu mais andar. Tadinha, mano. Olha, Meu velho, Deus, mano, coitada. olha a ganância. Mano, tô até arrepiada, mano, de tristeza. Tipo assim, olha a ganância do ser humano, de tipo É assim, o que eu falei, olha a ganância, até cara. até a impaciência de você lidar com um ser humano diferente de você, ou que tem alguma. Sabe? Já achou que tava com defeito, já achou não? É, Já exatamente, tá mano. normal e tá com algum problema, defeito, então você tá dizendo Em vez ali, de você aprender a vai dar conviver, a você respeitar essa condição da pessoa, porque, tipo assim, mano, ela não escolheu nascer assim, tá ligado? Exatamente, Talvez se ela mano. fosse até acolhida de uma outra forma, mano, a melhora dela Ajudasse. poderia ter sido diferente, sabe? Tipo, poderia ter acontecido outras coisas. Ela chegou a viver uma vida longa, mas completamente limitada. É, E ó. morreu em 2005, aos 86 anos de idade. Pelo Outro menos viveu paciente bastante. famoso de Walter Freeman foi um homem chamado Howard Dooley. Mas, no caso, ele só ficou conhecido décadas depois de passar pela cirurgia. Isso porque ele se tornou escritor, e ele lançou um livro de memória chamado My Lobotomy, ou Minha Lobotomia em português. Nesse nossa. livro, o Dooley relata como a vida dele mudou depois que ele passou pela cirurgia aos 12 anos de idade. Nossa. Ele foi lobotomizado por ser considerado uma criança raivosa pela madrasta, com quem ele tinha uma relação conturbada. E ele explica por que ele decidiu escrever o livro. A minha família pagou $200 no hospital, e eu nunca entendi o porquê. Eu não era uma criança violenta. Eu nunca tinha machucado ninguém. Eu não estava indo mal na escola. Será que eu fiz algo tão horrível que eu merecesse uma lobotomia? Eu me fiz Meu essa pergunta Deus. por mais de 40 anos.
E então, quando eu completei 55, eu decidi procurar a resposta. De acordo com ele, a cirurgia tirou a capacidade dele de sentir e entender as emoções, ficando em um estado profundo de distanciamento. Ele perdeu a concentração e a capacidade de reter informações, tornando-se um homem isolado e frustrado. E numa frase que resume bem essa situação, ele escreveu: "A cirurgia me ajudou a controlar minha raiva, mas levou embora minha alma." E meu aqui Deus, vale notar, meu Deus, a olha. madrasta do Dully tinha passado por 6 terapeutas que informaram que ele era um garoto perfeitamente normal. Nenhum desses médicos sugeriu que ele tivesse algum problema comportamental, mas o Freeman, após ter encontrado com ele apenas uma única vez, concluiu que ele era esquizofrênico e sugeriu Meu Deus, uma lobotomia. mano. Até mesmo os colegas que apoiavam o Freeman ficaram assustados por ele ter realizado o procedimento em um garoto de 12 anos. Casos como o de Rosemary Kennedy e Howard Dully ajudaram a mostrar para o mundo inteiro os horrores da lobotomia. E também ajudam a gente a entender por que o procedimento começou a ser banido no mundo inteiro em 1950. Foi mais ou menos nessa época que vários dos remédios que a gente tem acesso hoje para tratar transtornos mentais começaram a surgir. E também existiu um fator externo que, a princípio, parece não ter nada a ver com essa história, mas que contribuiu para o fim das lobotomias: o término da Segunda Guerra Mundial. Isso porque o Código de Nuremberg de 1947 regulamentou as experiências médicas em seres humanos. O objetivo era evitar que se repetissem as atrocidades que foram cometidas durante a guerra. E todos esses fatores fizeram com que, na metade do século passado, a opinião da sociedade mudasse em relação à lobotomia. A prática perdeu adeptos, e nenhum país permite que cirurgias nesses moldes sejam feitas hoje em dia. Existe um consenso de que a prática é desumana e que não deve mais ser utilizada em nenhuma hipótese. Ainda bem, né? A história da Graças a Deus. lobotomia é a história de um dos maiores erros da medicina moderna, se não o maior. Mas eu acho que nós podemos tirar uma lição ainda maior dessa história. O grande problema da história da lobotomia é o quão rápido um procedimento extremamente perigoso passou a ser usado de maneira irresponsável para calar pessoas que não se encaixavam num padrão esperado pela sociedade, sendo que originalmente ela era usada para tratar só casos graves. O procedimento da lobotomia era extremamente cruel. Mas o que é cruel de verdade nessa história é que isso só mostra algo que já estava na sociedade, que era o desejo de silenciar e apaziguar pessoas que não se encaixavam no que era esperado. Na minha opinião, o que torna o procedimento da lobotomia algo tão cruel e horrendo não é a ideia de um procedimento que fatia partes do cérebro de uma pessoa, e sim a ideia de que existem pessoas que merecem ter o seu cérebro fatiado. Que a história da lobotomia seja para sempre um lembrete do que acontece quando a gente procura respostas rápidas e eficientes para problemas que, na verdade, são muito mais complexos do que a gente quer acreditar. Muito obrigado e até a próxima. Mano, Nossa, que canal arrepiada. bom. Que canal bom, Nossa, gente. Gostei arrepiadíssima, muito cara. desse Muito canal. bom, muito Ele bom, explica muito bom. muito bem também. Se vocês tiverem outras indicações também, deixem aqui nos comentários, tá? Mas esse vídeo aqui deu pra gente ir conversando também durante o react sobre várias coisas, assim, sabe? Quão bizarro é esse procedimento. E até uma coisa que eu e a Vi, que a gente falou bastante tempo até, mano, ali durante o react, foi essa questão da mulher, né? Que a gente falou lá da irmã do ex-presidente dos Estados Unidos. Sim. Dela ter sido excluída, sabe? De tipo assim, as Foi. pessoas foram buscar uma solução, entre aspas, assim, mais rápido pra tratar uma coisa que só não encaixava no normal. Exatamente. Entendeu? De tipo assim, aí a Consideraram mulher ela acabou como um perdendo. defeito. Ela acabou perdendo várias oportunidades da vida dela. Ela não conseguia mais andar ali, que a gente viu na foto, sabe? Ficou limitada, né? Ficou limitada, mano. E o moleque também, de tipo assim, pô, eu não fiz nada quando eu era criança. Até hoje, tipo assim, a pessoa ficou 40 anos buscando uma resposta. Imagina você viver a sua vida toda, sabe? Tipo assim, isso porque eles viveram bastante ainda, mano. Mas teve gente que também não teve oportunidade de viver muito tempo, assim, porque acabou falecendo por conta desse procedimento, sabe? Bizarro, é uma prática. Falaram, exatamente. Uma prática banida, né? Mas a gente também conheceu recentemente aí o caso do Jeffrey Dahmer também, mano, que acabou, né, executando esse procedimento em várias das vítimas dele também, sabe? Em querer transformar a pessoa em um zumbi, mano. De tipo assim, só pra tratar uma vontade dele, sabe, mano? Essa ganância do ser humano, esse egoísmo é foda, né?
Imagina essas clínicas também, essas outras clínicas psiquiátricas aí, que, tipo, que ninguém tem acesso. Imagina Com o que certeza rola existe. por dentro também. Meu Deus, mano, que crueldade. Imagina a pessoa ali, por exemplo, 12 anos. Amiga, imagina a mente dele, garotinho, assim, tendo que pensar, caramba, vou ter que passar por esse procedimento, mano. Tadinho, até na foto ali do Nossa, livro deu que muita ele agonia. escreveu, mano, ele tá até assim, com as mãozinhas assim, chega a dar uma orando, aflição parece, grande. né? Sei Mano, lá, que mano. que aflição. Ainda meu Deus. mostrou a foto do procedimento dele também, mano. Um negócio grossão enfiado dentro do olho dele, gente. Deus me livre, Deus me livre. Nossa, imagina as pessoas que sofreram essa crueldade, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas, cara, muito bom o canal, gostei bastante. Mano, foi um tema muito que deu muita agonia, sabe? Então não adianta dar aquela nervoso, assim, só porque você se imagina ali no meio. Então, ele vai enfiando um negócio no seu olho ali, mano. Exato, você se imagina, caramba, e se fosse comigo, cara? Meu Deus do céu, mano. Então, graças a Deus, isso daí foi banido. Amiga, imagina se Sim. Nossa, se isso se prolongasse, meu Deus. Meu Deus, mas, mano, olha como que a depressão era tratada, né, antigamente. Graças a Deus, hoje a gente também tem remédios, né, pra, enfim, mano, tratar essas doenças. Inclusive, mano, se você aí do outro lado tá precisando, viu, de uma ajuda médica, mano, disca aí no seu telefone 180, peça ajuda psicológica, tá? Exatamente. Certo? Isso, gente. Se vocês tiverem mais recomendações, podem recomendar aqui nos comentários desse canal. Esse canal é muito bom, gostei bastante. Também. Foi um vídeo curtinho, 16 minutinhos, mas foi muito bem explicado o tema. Ou se vocês quiserem patrocinar o vídeo desse canal também, fiquem à vontade, tá bom? 20 minutos até 20 reais, certo? E nós vamos criar também uma playlist desse canal, porque com certeza a gente vai reagir mais coisas aí. Um tema aí de conhecimentos gerais aí pra vocês. Que é bom, mano, pra gente também exercitar nosso cérebro, né? Tipo, aprender coisas novas também, mano. Mais coisa, Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Meta 20 mil inscritos, tamo junto. Um beijo, galera. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.